Supremo Tribunal Federal forma maioria para suspender a convocação de governadores à CPI da pandemia no Senado. Ministro do STF, Gilmar Mendes, declara ex-juiz Sérgio Moro suspeito em mais 2 processos de Lula. Presidente Bolsonaro vai ao Rio Grande do Norte e libera verbas para a construção de barragem. Brasil avança em vacinação e supera a marca de 94 milhões de doses anti-Covid aplicadas. Para gerar empregos, presidente americano anuncia acordo para plano de investimento em infraestrutura. Desabamento de prédio na Flórida causa morte e deixa dezenas de pessoas desaparecidas. Após marcar 2 gols contra a França pela Eurocopa, Cristiano Ronaldo atinge mais um recorde na carreira. Comitê Brasileiro divulga as premiações para os atletas que conquistarem medalhas em Tóquio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje ao Rio Grande do Norte, onde liberou verbas para a construção de uma barragem e assinou a ordem para início da barragem do Apodi. Quando tudo ficar pronto, será o estado com o maior nível de abastecimento com as águas do Rio São Francisco, o Velho Chico. Em Jurucutu, o governo liberou mais de 38 milhões de reais para a conclusão da barragem Oiticica, um projeto que vai elevar a produção e a economia da região. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, lembrou para espanto de muitas pessoas quando foram iniciadas as obras. Em 1952, quando o presidente da República ainda era Getúlio Vargas, há quase 70 anos, era um cadáver insepulto, era uma das milhares de obras que estavam paralisadas por esse país. Quando ficar pronta, ainda este ano, 250 mil habitantes das regiões de Seridó, do Vale do Açu e do centro do Rio Grande do Norte deverão ter água. Abastecimento que será garantido pelas águas do Eixo Norte e do projeto de integração do Rio São Francisco. Temos uma terra abençoada. Até aqui, onde pouco chove, com obras, com trabalho e com honestidade, nós faremos com que a região produza muito mais. A nossa terra é abençoada, de norte a sul, de leste a oeste. A comitiva presidencial também foi ao município de Pau dos Ferros, onde o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou a ampliação do sinal de internet na região e garantiu. E até o final do seu mandato, ninguém, nenhum brasileiro sequer, seja no Rio Grande do Norte, na Amazônia ou no Sul, não ficará sem internet porque o presidente foi eleito por internet e quer que dá a internet para todos os brasileiros. Em Pau dos Ferros, o presidente Jair Bolsonaro assinou a ordem de serviço para o início das obras do ramal do Apodi, que também usará as águas do Velho Chico. Quando ficar pronto daqui a 4 anos, deverá atender 750 mil pessoas. Nós vamos começar uma obra que começa em Cajazeiras, na Paraíba, passa pelo Ceará, ingressa aqui em Major Salles, vai até o reservatório Angicos, depois a Pau dos Ferros, em seguida a Apodi, depois pereniza o rio Apodi até Mossoró e resolve de uma vez por todas a situação de água tratada para 34 municípios do Rio Grande do Norte, 10 na Paraíba, 10 no Ceará. Nós respeitamos vocês, respeitamos cada centavo que vocês arrecadam. E essas obras, ora anunciadas pelo Marinho, serão concluídas. Temos recursos para tal e vamos cumprir essa missão.
O texto que autoriza a fabricação de vacinas contra a Covid-19 em parques fabris de produtos animais aguarda a sanção presidencial. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. 400 milhões de doses de vacina poderão ser produzidas no país, segundo o autor da proposta, senador Wellington Fagundes. O projeto foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, depois de sofrer alterações na Câmara dos Deputados. Uma das alterações feitas na Câmara e mantida pelo Senado é a mudança no texto para tratar de forma individualizada a produção do insumo farmacêutico ativo e da vacina em si. O texto prevê que parques fabris de produtos para a saúde animal poderão produzir vacinas e IFA no Brasil. Os estabelecimentos que optarem e tiverem condições de realizar esse trabalho deverão ser submetidos às normas e fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A proposta foi defendida pela bancada ruralista e teve o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. O autor da proposta destacou que, com a medida, a vacinação deve avançar e a economia será retomada. O Brasil até hoje está dependendo de vacina, de importar, e está difícil, não chega em número suficiente. E o Brasil, como uma 7ª, 8ª potência do mundo, que tem um grande parque industrial, poderá, em pouquíssimo tempo, fabricar vacina suficiente, 400 milhões de doses, para atender todos os brasileiros. E ainda podermos exportar, ou seja, deixar de ser um importador para desenvolver a nossa tecnologia, produzir vacina 100% nacional e ainda gerar emprego no Brasil. Acho que esse é o grande objetivo. O Brasil, como mundo, passou a depender muito da China e da Índia. E a pandemia nos ensinou alternativa, criatividade, buscar soluções aqui no Brasil. E nós temos essas soluções aqui no Brasil, principalmente a partir da vacina de vírus inativado. A importância de fabricarmos vacina aqui é porque nós vamos precisar daqui para frente por muitos outros anos. Então, como o Brasil está vacinando por categoria, primeiro pelos mais idosos, depois por aqueles que tinham comorbidade, também os professores e assim por diante, ao final, aqueles que forem vacinados por último, já terá que começar a revacinação dos mais idosos. Então, por isso é importante um volume de vacina em massa, porque se a gente tivesse já conseguido vacinar a maioria ou todos os brasileiros, nós não teríamos esse índice de mortalidade tão grande, chegando a 500 mil mortes. O Senado também aprovou a medida provisória que prorroga a dispensa de reembolso por cancelamento de eventos e serviços culturais e de turismo durante a pandemia. O texto segue para a sanção presidencial. Outro projeto aprovado suspende até o fim do ano a execução de decisão judicial que impõe a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóveis públicos ou privados. Como a proposta teve uma alteração, o texto volta agora para a Câmara dos Deputados. Seguimos com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 159 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 24 de junho, o Brasil aplicou 94.154.400 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Vamos ver o ranking de imunização no mundo até hoje. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 2 bilhões e 750 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China acelera a campanha e alcança a marca de 1 bilhão e 100 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm quase 320 milhões. Na terceira posição, com mais de 293 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje supera os 94 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem mais de 75 milhões de doses até agora. Daqui a pouco, aqui no Jornal das 22. Metade dos consumidores ainda prefere usar dinheiro vivo nas compras. E ainda, desabamento de prédio na Flórida causa morte e deixa desaparecidos. Um prédio de 12 andares de frente para o mar desabou parcialmente hoje na Flórida. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas estão desaparecidas.
Uma grande operação de resgate está sendo realizada em busca de sobreviventes. O prédio está literalmente destruído, desabou. Agora há apenas alguns centímetros entre os andares, onde antes havia 3 metros. De partir o coração, porque me parece que não vamos ter sucesso como gostaríamos ao encontrar pessoas com vida. Uma parte significativa do prédio na cidade de Surfside, ao norte de Miami Beach, ficou reduzida a escombros e com o interior dos apartamentos à vista. Ainda não estava claro quantas pessoas moravam no prédio ou quantas estavam nele no momento do incidente. Alguns conseguiram sair sozinhos pelas escadas, enquanto outros tiveram de ser resgatados pela varanda. Uma parte muito grande do edifício. Havia amigos da família lá dentro. Eles eram como uma família para nós e não sabemos nada sobre eles. O único dia em que decidiram passar a noite lá foi justamente quando isso aconteceu. Cerca de 55 apartamentos foram afetados pelo desabamento, de acordo com um responsável dos bombeiros. Segundo a imprensa local, o prédio foi construído em 1981 e tinha 130 unidades. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas sobre um plano de investimento em infraestrutura. A meta é criar milhões de empregos, lutar contra as mudanças climáticas e permanecer como a primeira economia do mundo à frente da China. Depois de 2 meses de negociações entre a Casa Branca e o Congresso, o presidente americano Joe Biden anunciou um acordo com um grupo de senadores republicanos e democratas sobre o plano de investimento em infraestrutura. Tivemos uma reunião muito boa e temos um acordo. É muito importante. Todos concordamos que nenhum de nós conseguiu tudo o que queríamos. Eu claramente não consegui tudo o que queria. Eles deram mais do que eu acho que talvez estivessem inclinados a conceder em um primeiro momento. De acordo com a imprensa americana, esse plano inclui mais de 550 bilhões de dólares em novas despesas, além da realocação de outros recursos, por um valor total de cerca de 950 bilhões. Embora represente um grande avanço, este acordo não marca o fim das discussões. Biden havia proposto no final de março investir cerca de 2 trilhões de dólares em infraestruturas ao longo de 8 anos, a fim de criar milhões de empregos e permanecer como a maior economia mundial à frente da China, mas também para lutar contra as mudanças climáticas. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou com o menor patamar desde 9 de junho de 2020, com os investidores digerindo as projeções divulgadas pelo Banco Central em seu relatório trimestral de inflação, enquanto as políticas de juros doméstica e norte-americana continuavam no radar. O dólar caiu 1,14% e encerrou o dia cotado a R$ 4,903 na venda. A Caixa pagou hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de junho. O saque do dinheiro estará disponível a partir do dia 9 de julho. Também recebeu hoje quem faz parte do programa Bolsa Família e tem o NIS com final 6. E aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber a segunda parcela do 13º salário. O calendário de pagamento segue até o dia 7 de julho. Os primeiros a receber a antecipação do pagamento do abono salarial devem ser os segurados com o benefício com o número final 1 e que ganham até um salário mínimo. Já para os aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo, o pagamento começa no dia 1º de julho. A segunda parcela do 13º deve ter valor menor do que a primeira, já que nela é realizado o desconto de imposto de renda para quem é sujeito ao pagamento. Normalmente, o valor é depositado em agosto e novembro, mas para combater os impactos da pandemia de Covid-19, o governo decidiu antecipar a primeira e a segunda parcelas do abono. Essa mudança vai permitir injetar na economia cerca de 53 bilhões de reais, favorecendo aos beneficiários da Previdência Social e a recuperação econômica. As novas modalidades de pagamentos que surgiram nos últimos tempos ainda enfrentam resistência por parte da população brasileira. Uma pesquisa mostrou que metade dos consumidores ainda prefere realizar transações com dinheiro vivo.
A Karine só usava cartão de crédito, mas quando descobriu as vantagens de fazer compras e pagar à vista, o dinheiro passou a ser a principal forma de pagamento dela. Eu me descontrolei bastante com o cartão de crédito. Chegou uma fase da minha vida que eu só trabalhava para pagar ele. Aí eu pagava ele, ficava sem dinheiro e usava o cartão de crédito. E eu vi que isso não estava sendo bom, né, nem um pouco. E eu percebi que com o fato também, né, os comerciantes e lojistas, assim, eles preferem o pagamento à vista, assim como eu também que trabalho com isso, a gente prefere o pagamento à vista. E isso também me dava desconto, né? Até 20% às vezes a gente consegue, então acaba compensando, até em compras online hoje, né, em sites de viagem, tudo é muito bom, o dinheiro ajuda muito. Então, e o cartão de crédito acaba que te atrapalha um pouco, né? Porque a gente acaba trocando 6 por meia dúzia e não tem desconto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva mostrou que a metade dos brasileiros adultos dizem que o dinheiro é a forma mais usada para pagar contas. Já 44% disseram que também preferem comprar e pagar no dinheiro. São 71 milhões de pessoas que não abrem mão de usar o dinheiro vivo. O estudo mostrou ainda que os brasileiros de baixa renda das classes D e E são os que mais usam dinheiro. Para 65% das pessoas nessa faixa, o dinheiro é a principal forma de fazer compras. Já na classe C, 38% usam principalmente o dinheiro vivo na hora de comprar. E nas classes A e B, essa participação é de 15%. Quando a gente fala do dinheiro vivo, né, para o dinheiro para fazer compras, não só o auxílio emergencial, obviamente, ele ajuda nesse meio, mas isso é uma questão cultural. É uma questão cultural não apenas no Brasil, mas no Brasil a gente viu isso muito acirrado nos últimos meses, onde as pessoas elas preferem ter aquele dinheiro na mão porque elas têm a sensação de que quando você chega para comprar alguma coisa em uma loja, né, num comércio, alguma coisa assim, é mais fácil de você conseguir ter um desconto. Então isso acaba levando as pessoas a preferirem o dinheiro, digamos assim, ao vivo, né? Dinheiro físico na mão. Quem, digamos assim, tem aquele dinheiro mais contado, que é grande parte da população brasileira, você tem como se fosse um orçamento para aquele mês. Então, à medida que você vai gastando, aquele dinheiro vai diminuindo na sua carteira, você sabe quanto que você pode gastar ou não, né? Então, não deixa também de ser uma forma de controle financeiro para as pessoas que, às vezes, têm um orçamento um pouco mais reduzido para o dia a dia de vida, né? Entre as razões da preferência pelo pagamento de compras em dinheiro, foram elencados descontos no pagamento e a possibilidade de negociar o preço. E segundo o especialista, o pagamento em dinheiro não é bom só para o consumidor, como também é muito vantajoso para os comerciantes. Ao aceitar dinheiro, os lojistas têm custo zero de taxas, geralmente cobradas quando o pagamento é feito em cartão. A maioria das lojas, né, principalmente às vezes pequenos comércios, eles preferem, né, que você pague em dinheiro. Então você chega com o dinheiro vivo, né, no comércio e você consegue muitas vezes pechinchar, dar um desconto. Porque quando você olha para o lojista também é bom receber às vezes em dinheiro, né? A gente tem algumas questões aí de segurança, etc, né? Mas o lojista, muitas vezes, ele consegue também, às vezes, quando ele recebe o dinheiro na mão, ele consegue, por exemplo, a partir daquele momento ele já está com o dinheiro todo recebido, né? Quando ele recebe no cartão de crédito ou no cartão de débito, geralmente ele leva muito tempo para receber esse dinheiro, muitas vezes tem que pagar algum tipo de taxa para o cartão. Então, o que eu sempre aconselho é o seguinte: se você tem o dinheiro vivo, vai na loja, conversa com o lojista e tenta fazer uma negociação, porque essa negociação é uma negociação ganha-ganha para os dois lados. E veja a seguir, ministro do STF declara Sérgio Moro suspeito em outros processos do ex-presidente Lula. E ainda, Supremo forma maioria para suspender a convocação de governadores à CPI da pandemia. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal estendeu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro a todos os processos do ex-presidente Lula julgados pelo magistrado. Com a decisão, os processos do sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula voltam a partir de agora à estaca zero.
Sérgio Moro foi considerado suspeito pela segunda turma do STF no caso do apartamento triplex do Guarujá, pelo qual o ex-presidente foi condenado e preso. A decisão da segunda turma foi confirmada ontem pelo plenário do Supremo por 7 votos a favor e 4 contrários. Lembrando que o ex-presidente Lula cogita disputar novamente a presidência da República nas eleições de 2022. Após a divulgação da decisão de Gilmar Mendes, o advogado do ex-presidente Cristiano Zanin disse que a decisão confere a amplitude necessária à suspeição de Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nesta quinta-feira a favor de manter a decisão que suspendeu a convocação de governadores pela CPI da Covid. O julgamento acontece em plenário virtual, no qual os ministros inserem os votos em sistema eletrônico e começou na madrugada desta quinta-feira. O prazo para a apresentação dos votos acaba às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de 9 governadores. 2 dias depois, cerca de 20 governadores acionaram o Supremo contra a decisão. O grupo argumentou que a convocação fere o princípio da separação de poderes e representa intervenção federal não prevista na Constituição. Ao analisar o caso, a ministra Rosa Weber suspendeu a convocação, decidindo que eles podem ser convidados a comparecer de forma voluntária. Agora, o plenário julga se mantém ou derruba a decisão. Nos votos já apresentados, além de tratar da questão dos governadores, alguns ministros também sinalizaram que a comissão não tem poderes. Nos votos, a maioria dos ministros do STF seguiu o entendimento de Rosa Weber. Os governadores podem comparecer à CPI se forem convidados, mas não podem ser convocados porque isso representa interferência. Rosa Weber frisou ainda que, não havendo norma constitucional que autorize a convocação dos governadores, o Congresso não pode impor a eles o dever de prestar esclarecimentos por convocação compulsória. O voto da relatora foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Carmen Lúcia. Ao longo do julgamento, os ministros também expressaram seus posicionamentos sobre a competência de uma CPI convocar o presidente da República para depor. A possibilidade chegou a ser levantada pelo relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, em relação ao presidente Bolsonaro. Nesse ponto, a relatora Rosa Weber afirmou que as CPIs não têm poder de convocar qualquer pessoa a depor, sob qualquer circunstância. Nesse contexto, ressaltou que uma das limitações é em relação ao presidente da República. A ministra entende que o presidente não é obrigado a testemunhar diante de comissões do Congresso. A CPI da pandemia ouviu hoje médicos pesquisadores que criticaram a forma como o país tem enfrentado a pandemia. Eles alegaram que mais de 100 mil vidas poderiam ter sido poupadas se houvesse vacina e política pública. Mas antes dos convidados falarem, houve reação dos senadores ao pronunciamento do ministro Onyx Lorenzoni, que ontem negou irregularidades no contrato de compra da Covaxin. Amanhã, os irmãos Miranda são os convidados e deverão esclarecer detalhes sobre a negociação. Pesquisadores foram ouvidos hoje em audiência na CPI da pandemia, mas a discussão sobre o contrato da Covaxin ocupou boa parte da reunião. Os senadores de oposição reagiram ao pronunciamento de Onyx Lorenzoni, que negou as denúncias feitas pelo deputado federal Luiz Miranda. O deputado foi a público dizer que apresentou provas ao presidente Jair Bolsonaro de que havia fraude no contrato de compra da vacina indiana. O governo federal convocou a imprensa e o secretário-geral da Presidência da República, ministro Onyx Lorenzoni, negou veementemente as alegações feitas por Miranda. Anunciou ainda uma investigação contra o parlamentar e o irmão, que é servidor público. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, defendeu que o ministro seja convocado para depor na CPI da pandemia, afirmou que Onyx cometeu o crime e que, se continuar, poderá ter a prisão requisitada pela CPI. Antes de qualquer coisa, senhor presidente, eu gostaria de expressar a minha mais completa repugnância pela bravata do secretário-geral da Presidência da República,
um estafeta crítico, senhor presidente, que fez uma despudorada coação de 2 testemunhas e, consequentemente, desta comissão parlamentar de inquérito. Além de uma intromissão indevida em uma investigação de um outro poder, ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Senhor presidente, eu queria fazer algumas ponderações, tendo em vista as afirmações feitas pelo relator, o senador Renan Calheiros. Em relação à fala, o pronunciamento do ministro Onix, eu discordo completamente das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, já que amanhã nós vamos ouvir aqui o deputado e o irmão que deverá trazer informações referente ao que a CPI, a comissão e todos nós queremos investigar e esclarecer, que esse requerimento de convocação do ministro Onix pudesse ser apreciado após ouvido esses depoimentos. Isso na próxima segunda ou terça-feira, não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar, que é esse contrato com a Bharat Biotech, né? E a posição dessa empresa precisa em relação a isso. Sobretudo para avaliar as afirmações que o senador considera como coação à testemunha. Nesta sexta-feira, a CPI da pandemia ouvirá os irmãos Miranda para falar sobre o contrato de compra da vacina Covaxin a partir das 14h. O deputado federal Luiz Miranda é irmão do chefe do Departamento de Importação de Logística do Ministério da Saúde e pediu à CPI da pandemia para depor junto com o irmão. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que pediu à Polícia Federal segurança permanente aos irmãos para garantir a integridade física deles e que solicitou à polícia informações para saber se as denúncias feitas pelo parlamentar ao presidente da República foram apuradas. Na reunião desta quinta-feira, 2 médicos pesquisadores da Covid-19 foram ouvidos. Ambos defenderam que vidas poderiam ter sido salvas se mais vacinas tivessem sido compradas com maior antecedência. Pedro Halal apresentou o estudo informando que 4 de cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas. O Brasil é um dos piores países do mundo na resposta à Covid-19. Não há outra justificativa que não a postura anti-ciência adotada no país. Investir na aquisição da imunidade de rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada, mas que a Suécia adotou no começo da pandemia, então apenas equivocada. Mas depois de um certo tempo se torna uma estratégia repugnante, com toda a evidência científica apontando que a imunidade de rebanho por infecção natural não era atingível para a Covid-19. 4 de cada 5 mortes não teriam ocorrido se estivéssemos na média mundial, e entre 95 e 145 mil mortes foram causadas pela demora em comprar as vacinas. Já a médica Jurema Werneck disse que mais de 100 mil vidas poderiam ter sido poupadas. Antes da vacina, o que a gente diz é que havia outras medidas que poderiam e deveriam ter sido adotadas, e essas, se fossem adotadas, salvariam vidas. É esse o cálculo. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Aqueles que puderam, evidentemente, né? Aqueles que puderam usar máscaras de qualidade, aqueles que puderam ficar em casa, aqueles que tiveram consciência e puderam, não fizeram aglomerações. Então, isso já, mesmo assim, nós chegamos a 305 mil mortes em excesso e 120 mil que poderiam ter sido evitadas. Se a gente conseguisse implementar as medidas de forma consistente, isso não teria acontecido. A pesquisadora defendeu que haja responsabilização pelos danos causados à população durante a pandemia e sugeriu a criação de uma frente parlamentar de enfrentamento à Covid, liderada pelo Senado. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 2.032 vidas perdidas para a Covid-19 e pouco mais de 73.600 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde.
A Covid-19 contaminou mais de 179.854.000 pessoas ao redor do mundo e fez mais de 3.897.000 vítimas fatais. Os Estados Unidos são o país mais afetado pelo coronavírus e até esta quinta-feira contabilizam mais de 33.575.000 casos e um total de 602.773 mortes. A Índia, segunda nação mais afetada por contaminação, beira a marca de 30.083.000 pessoas contaminadas. O Brasil passou dos 18.243.000 pessoas que testaram positivo e registra 509.141 que não resistiram. A França quebrou a barreira dos 5.826.000 casos registrados da doença. E até o momento, a Turquia tem mais de 5.393.000 diagnósticos confirmados. O presidente do Togo compareceu hoje à inauguração de uma das maiores usinas solares da África. O objetivo é desenvolver energias renováveis no país e conseguir fornecer eletricidade para mais de 158.000 residências. O Togo inaugurou a maior usina solar da África Ocidental em um esforço para aumentar o acesso à eletricidade e desenvolver energias renováveis no pequeno país banhado pelo Atlântico. O presidente Faure Gnassingbé disse no Twitter que a instalação vai fornecer energia para mais de 1.058.000 residências e economizar mais de 1 milhão de toneladas de emissões de gás carbônico. A usina Sheikh Mohammed bin Zayed de 50 megawatts em Blit é a maior central fotovoltaica da região. Ela usa tecnologia de rastreamento solar, que aumenta a eficiência dos painéis ao fazer com que sigam a trajetória do Sol. A usina fica no centro do país, localizada a 267 quilômetros ao norte da capital, Lomé. A central tem 127.344 painéis solares, que devem produzir 90.255 megawatts-hora de energia por ano. O projeto recebeu mais de 63 milhões de dólares em empréstimos do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental e do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi. O Togo, que importa mais da metade da energia que consome da Nigéria e Gana, aposta na energia solar para desenvolver o acesso à eletricidade para seus 8 milhões de residentes. E a seguir, definida a premiação para atletas brasileiros medalhistas em Tóquio. E após marcar 2 gols pela Eurocopa, Cristiano Ronaldo atinge mais um recorde na carreira. O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou premiações para os atletas olímpicos e paralímpicos que conquistarem medalhas nas competições de Tóquio, que se iniciam em menos de um mês. O anúncio da premiação foi feito pelo presidente da entidade, Paulo Vanderlei Teixeira. Nos esportes individuais, uma medalha de ouro vai gerar uma premiação de R$250 mil. A de prata, R$150 mil. Já uma de bronze, R$100 mil. Os valores são mais altos do que o incentivo pago nas Olimpíadas Rio 2016, quando a gratificação era de R$35 mil. Teixeira afirmou que o aumento é uma forma de reconhecimento do trabalho, comprometimento e disciplina dos atletas. A entidade também anunciou as gratificações para as equipes com até 6 atletas. O prêmio máximo chega a R$500 mil, que deve ser dividido entre o grupo. Para os esportes coletivos, como o futebol, o valor chega a R$700 mil. Aqueles que conquistarem mais de uma medalha embolsam mais bônus. A expectativa é de que os atletas do Brasil apresentem um bom desempenho nessa edição olímpica, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas com a pandemia. No Rio 2016, o Brasil ficou na 13ª posição, com 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. A pandemia da Covid-19 ainda não está controlada no Japão, mas moradores de um município ficaram mais animados com os Jogos de Tóquio após a chegada de corredores que realizam o revezamento da tocha olímpica.
Moradores do município japonês de Shizuoka, lar do Monte Fuji, ficaram mais animados com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Tóquio nessa quinta-feira. É que eles puderam dar as boas-vindas aos corredores que fazem o revezamento da tocha olímpica nas ruas. Após a apreensão sobre a realização do evento e da imposição de uma série de medidas restritivas para os espectadores nos Jogos, o otimismo parece ter virado um estado de espírito entre esses japoneses. Agora que chegamos até aqui, quero que seja um sucesso, independente do que aconteça. Tá ficando legal, tenta trazer o ar olímpico para a atmosfera. Tudo que peço é que o Japão ganhe o máximo de medalhas de ouro possível. Muitos moradores usavam máscaras, um velho hábito para os japoneses. Um dia antes, autoridades do município de Izumisano haviam informado que uma segunda pessoa da delegação de Uganda testou positivo para a Covid-19. Na semana passada, os organizadores da Tóquio 2020 atualizaram as normas anti-Covid-19 para permitir, segundo eles, que os Jogos Olímpicos aconteçam com toda a segurança, ainda que a pandemia não esteja controlada na ilha. Ontem, o craque português Cristiano Ronaldo marcou 2 gols no empate da seleção portuguesa contra a França e atingiu mais um recorde para a carreira. Eleito 5 vezes o maior jogador do mundo pela FIFA, aos 36 anos de idade, Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde. Com os 2 gols marcados na partida contra a França, o português chegou aos 109 gols com a camisa da seleção e se igualou ao iraniano Ali Daei como o maior artilheiro de uma seleção nacional de todos os tempos. Mais uma marca histórica na carreira do português, que também é o maior artilheiro da Liga dos Campeões, do Real Madrid, da seleção portuguesa e até mesmo da história do futebol, com 783 gols em jogos oficiais, ultrapassando o Rei Pelé. A seleção de Portugal enfrenta a Bélgica no próximo domingo pelas oitavas de final da Eurocopa. E Cristiano Ronaldo vai ter a chance de se isolar de vez como o maior artilheiro de seleções. Agora o assunto é a Copa América. Na abertura da 4ª rodada da competição continental, Bolívia e Uruguai se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. A seleção celeste fez um jogo seguro e venceu por 2-0. Na primeira etapa, o zagueiro boliviano Quinteiros marcou um gol contra. No segundo tempo, o atacante Cavani sacramentou a vitória. Com o resultado, o Uruguai conquistou sua primeira vitória no torneio e soma 4 pontos. Já a Bolívia, que ainda não pontuou, amarga a lanterna do Grupo A. E também pelo Grupo A, as seleções do Chile e do Paraguai se enfrentaram no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, em partida encerrada há pouco. Os paraguaios surpreenderam e derrotaram o Chile por 2-0. Gols anotados por Brian Samúdio e Miguel Almiron. Com a vitória, a seleção do Paraguai assume a vice-liderança do grupo com 6 pontos, atrás da Argentina, que tem 7. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o pastor Josias Cruz aborda opiniões diferentes quando Jesus fala da destruição do templo. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 1. Jesus e o discípulo estavam no mesmo lugar. Os dois no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, talvez cantando a mesma canção, e saem do templo, porque não moram no templo. Uma reunião dura 1h30, 2 no máximo. Quando eles saíram, alguma coisa impressionou o discípulo. Olha que coisa interessante isso aqui. Alguma coisa chamou a atenção do discípulo. E ele falou com o Senhor: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Aquilo chamou a atenção dele. Agora, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Aquilo que ele viu ao sair do templo, não estava lá antes de ele entrar no templo? Eu fico pensando, né? As pessoas, será que os problemas estão agora na vida delas? Ou já não estiveram lá? Quando você vai no templo, você tem a oportunidade de ter a instrução de Deus nesse momento. Você passa a ter a oportunidade de aprender com Deus, aqui ele te dá o direcionamento do que fazer.
Então, a falta de atenção que você dá à palavra de Deus neste momento vai lhe fazer falta quando você sair do templo, quando você for lá fora. A verdade é que aquela estrutura não foi feita de uma hora para outra. Ela já estava lá, ela já existia. Mas o discípulo viu somente quando saiu. Não estou dizendo que Jesus não tenha visto, não. Jesus também viu. Olha só o que Jesus fala no mesmo instante em que o discípulo se impressiona. Versículo 2 diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha que coisa interessante isso aqui. Os dois viram a mesma coisa. Só que a falta do que se recebe no templo, a falta de respeito, me desculpe a palavra, né, a falta de respeito aos ensinamentos, porque eles estavam no mesmo lugar, lá foi pregada a mesma palavra, né, participaram de uma mesma reunião, os dois saem do templo, um se impressiona, o outro não. Quem somos nós? Nós somos os que se impressionam, mesmo depois de uma reunião como esta? A gente se impressiona com tudo? Ficamos impressionados como Pedro ficou, né, no meio da tempestade, né, que se assustou vendo a agitação das águas, sentindo o vento forte, começou a afundar. Ou nós somos aquele, como Jesus, que está no templo, que respeita o que se prega no templo, respeita o que se prega da palavra de Deus, e ao sair do templo, leva consigo a verdade. Das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.